Pois bem, então, pessoal, dando continuidade, os princípios do Equador estão diretamente relacionados à transição energética para uma economia de baixo carbono. Isso porque exigem que os bancos verifiquem os impactos socioambientais do projeto energético, mesmo ele sendo de energia renovável. Por exemplo, os trabalhadores que montam um parque solar contam com condições dignas de saúde e segurança? Ou um projeto eólico, quando estiver operando, vai gerar ruído incômodo para comunidades próximas? Então, esse é o tipo de pergunta, né, que os princípios do Equador visa responder. Aliás, não é que visa responder, né? São o tipo de situações que os princípios do Equador visam minimizar ao máximo, tá? Ou mesmo, quando possível, eliminar, tá? Esses tipos de impactos aqui exemplificados. Princípios do Equador. Atualmente, 114 instituições financeiras dos princípios do Equador, EPFS, ou seja, o que está querendo dizer aqui? Lembre-se vocês o significado dessa sigla, tá, pessoal? Falei com vocês anteriormente. EPFS significa as instituições financeiras signatárias dos princípios do Equador, ou seja, todas as instituições financeiras que adotam estes princípios. Então, quando eu falo todas, quantas são essas todas? São 114, tá? Que elas estão em 37 países, tá? Cobrindo a maioria da dívida de cobrindo a maioria da dívida de Project Finance International em mercados desenvolvidos e emergentes. Tá? Então, a maioria da dívida relacionada a isso, para quem não sabe, pessoal, não se preocupe. Tá? Por exemplo, quem não sabe o significado de Project Finance International, tá? O que significa esse tipo aqui de termo? Né? Eu vou explicar, tá? Eu vou estar apresentando uma aula para vocês especificamente o significado desses termos bancários. Tá? São termos muito utilizados pelas instituições financeiras na hora de receber e fazer análise dos projetos, tá? Que estão requerendo algum tipo de financiamento, né? Investimento. Então, dependendo do projeto, ele recebe um nome. Tá? Eu não vou me explicar isso agora, porque vai ter uma aula só sobre isso. Tá? Então, vamos nos ater aqui que são 114, tá? As instituições financeiras que adotaram esses princípios do Equador, ou seja, que exigem esses princípios do Equador para fornecer o financiamento. Tá? E essas 114 instituições financeiras, todas elas juntas, elas cobrem a maioria da dívida relacionada a esse tipo de projeto, que é um dos principais. Tá? No caso dos mercados desenvolvidos e emergentes. Ou seja, felizmente, inclusive para os bancos, né, a maioria dos projetos contam com a adoção desses princípios do Equador. Tá? Ou seja, eles respeitam uma série de pré-requisitos socioambientais durante a sua implementação. Okay? Paralelo a isso, há um movimento de reguladores que influencia diretamente as políticas de financiamento dos bancos com relação ao tipo de energia financiado. Com isso, os recursos para projetos de energia com alta emissão de carbono ficam mais escassos e, por conseguinte, caros. O que está dizendo aqui? Está dizendo que é dado preferência, né? Essas 114 instituições financeiras, elas dão preferência a financiar projetos que são de baixa emissão de carbono, tá? Assim desincentivando empreendimentos com alta emissão de carbono. Tá?
Por quê? São projetos que serão cobrados taxas mais altas de juros, tá? Ou seja, projetos mais caros, tá? Fica mais caro para empreender. Ou seja, o próprio empreendedor, possivelmente, ele é desencorajado pelo fator financeiro a investir nesse tipo de empreendimento, tá? Porque mesmo muitas das vezes ele sendo mais rentável, tá, do que um empreendimento limpo, os juros vai pesar, tá? Fazendo com que se ele equipare a um empreendimento de energia limpa, tá? Ou mesmo acabe saindo em desvantagem. Tá? Este é o objetivo de tornar o financiamento em projetos de alta emissão de carbono caro, tá? Os juros mais altos. Existe uma página, tá, pessoal? Eu vou apresentá-las a vocês, onde os princípios do Equador eles são apresentados, tá, ao público em geral. E nessa página, para quem está fazendo esse curso, eu sugiro que adote ela como favoritos. E toda vez que for precisar de extrair qualquer tipo de informação a respeito desse tema, vá até essa página, porque essa é a página oficial onde essas 114 instituições, tá? Essas 114 instituições divulgam os relatórios, tá? Recebem sugestões, recebem os projetos. Lá você vai encontrar todo o material associado aos princípios do Equador. Tá? Essa página aqui, tá, gente? Ela é em inglês, tá? Eu já traduzi ela para o português. Só você ir no seu navegador traduzir essa página para o português. Tá? Tradução muito bem feita. E aqui, ó, você vai ter acesso a informações sobre o que é os princípios do Equador, os membros, tá? Quem são aqueles 114 países ali que eu apresentei para vocês. Eu vou falar, tá, pessoal? Tudo isso que vocês vão encontrar nessa página aqui, fazendo o curso, vocês terão acesso a essas informações. Porém, o curso ele não tem como se atualizar, né, periodicamente, assim como a página da internet é atualizada. Tá? Então, por exemplo, os relatórios, tá? Você pode ter acesso aqui. Quem são os membros atuais? Esses membros eles vão se modificar, né? Novas instituições financeiras vão aderindo também, vão adotando esses princípios, vão se somando, né, a este grupo. Né? Então, aqui você consegue acompanhar quais instituições financeiras você pode direcionar o seu projeto. Tá? Aqui tem um exemplo. ABN AMRO, Grupo Absa Limitado, Acessar Banco, Banco Agrícola de Taiwan. E aí vai, tá, pessoal? Vai para cada banco desse aqui existe um relatório, tá? Em cumprimento aos princípios do Equador, e aí vai. Tá? Então, é uma coisa que no curso, né, ele serve justamente para isso. Né? Estou apresentando para vocês essa página para que vocês façam um acompanhamento que não é possível fazer durante o curso. No curso eu vou estar apresentando todas essas informações, tá? Sobre o que é os membros, os relatórios, os recursos. Né? Já falei para vocês como aderir. Né? Aqui vocês conseguem acompanhar notícias, tá? Fazer o contato, vocês podem trabalhar, tá? Em uma dessas instituições. Quem estiver fazendo o curso, tem interesse em trabalhar na área, você pode entrar em contato, né, com a secretaria, né, da associação. Essa é uma associação que representa todas as instituições signatárias. Tá? E essa é a página da internet dessa associação.
Aqui é a intranet, né, das pessoas que utilizam, dos membros das instituições financeiras que utilizam o site para abastecer com informações. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá. E aí vai. Eu sugiro vocês, pessoal, que venham aqui, naveguem pelo site para conhecer, né? Eu não vou ficar passando página por página, porque senão vai ficar um pouco maçante, né? Ou desinteressante também, fora do plano de aula. Mas apenas para vocês verem, né, um pouquinho do conteúdo. Tá? Então aqui vocês têm, podem fazer o download, baixar diversos relatórios, outras informações, conhecer a governança. Como adotar, perguntas frequentes, né? As etapas, né? Se você é uma empresa e quer aderir, né? Quais são os documentos que você tem que preencher, tá? Tem um passo a passo aqui explicadinho, tá? Perguntas mais frequentes, né? As dúvidas a respeito do tema. Muitas dessas dúvidas eu vou acabar sanando elas durante as aulas para vocês, mas fica aqui como material de consulta, né? Notícias. Então aqui vocês podem acompanhar notícias. Última notícia, 1º de agosto, o Banco Agrícola de Taiwan tornou-se signatário dos princípios do Equador. É justamente o que eu estava falando para vocês, né? Periodicamente, novas instituições financeiras vão aderindo, né, aos princípios do Equador, consequentemente fazendo parte dessa associação, né? E aqui vocês podem acompanhar nas notícias as últimas instituições, né, que se tornaram signatárias. 20 anos de princípios do Equador, comemoração dos 20 anos, né? Deve ter algum panfleto aqui mencionando os principais feitos. Banco Islâmico do Catar adota os princípios do Equador. Né? Então veja vocês que é comum, né? Várias instituições pelo mundo vão aderindo periodicamente, porque são boas práticas e é o que há de mais moderno no mercado, tá, pessoal? O que se fala de investimento em grandes projetos, tá? Inclusive, logicamente, bom lembrar que são projetos particulares, tá? Não se inclui aqui diretamente, pelo menos, os projetos públicos. Mas continuando, princípios do Equador nomeia primeiro CEO interbancário. Então, isso são algumas notícias que vocês podem acompanhar. Arquivos para fazer download, se precisar de fazer alguma apresentação, né, ou fazer algum estudo. Tá aí, pessoal. Era isso, tá? Então, quem quiser ter acesso, né, à informação oficial, né, sugiro que sempre consulte esse site. Daqui que saem todos os relatórios, as principais notícias, tá? Todas as informações necessárias a respeito do tema. Vocês podem acompanhar
no site da Associação dos Princípios do Equador. Tá? Voltando para a aula. Países designados e não designados. Os princípios do Equador fazem uma distinção entre países designados e não designados na aplicação do princípio do Equador. O que são, né? Qual que é a diferença, então, dos dois? Países designados são aqueles países considerados como tendo governança ambiental, social robusta, sistemas de legislação e capacidade institucional projetados para proteger seus povos e o ambiente natural. A Associação do Princípio do Equador não faz uma avaliação independente do desempenho de cada país nestes domínios. Como proxy para tal avaliação, a Associação dos Princípios do Equador exige que um país seja membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e apareça na lista de países de alta renda do Banco Mundial para se qualificar como um país designado. Tá? Então, este aqui é a definição de país designado. Okay? Estes conjuntos de dados são revistos trimestralmente pelo secretariado da Associação do Princípio do Equador, para garantir que qualquer alteração do Estatuto se reflita na lista de países designados, ou seja, novas atualizações. Né? Quais são os países designados e não designados? Então, pessoal, perceba primeiro, aqui vamos voltar um pouquinho.